na FM Jornal. Voltamos, são exatamente 16 horas e 2 minutos, repito, 16 horas e 2 minutos. Falamos para 5 estados da nação: Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Paraíba, tá? Já aqui na presença dos advogados, doutor Guilherme Maluf e doutor Ricardo Almeida, que vem esclarecer acerca da grande problemática que perdurou durante o ano sobre uma grave acusação de abuso sexual que uma advogada, a doutora Bruna Holanda, teria sofrido. Doutor Guilherme Maluf, doutor Ricardo Almeida, sejam bem-vindos ao Grupo Jornal de Comunicação. Muito obrigado, Denison. Queria primeiro agradecer o convite, agradecer a forma de que a Rádio Jornal me tratou, e principalmente você, durante toda essa celeuma, durante toda essa problemática, e dizer que não é motivo de prazer estar aqui por causa do tema, mas, tirando isso, é sempre uma alegria estar na sua presença e de toda a sua audiência. Doutor Guilherme Maluf, seja bem-vindo ao Grupo Jornal de Comunicação. Obrigado, Denison. Uma boa tarde a todos que nos ouvem. É também um prazer estar aqui para também tratar desse tema, que não é um tema, como o Ricardo falou, um tema agradável, mas é muito importante que a gente possa hoje estar mostrando para a sociedade toda a realidade do que de fato ocorreu nesse caso, que chamou muita atenção, né, da mídia, da população. Então é importante que a gente traga aqui também o outro lado da história agora que esse processo foi julgado. Aquele novembro nefasto, né? Exatamente um ano, é isso, doutor? Não, na verdade, os fatos ocorreram em fevereiro, né, de 24. Exatamente, fevereiro de 24. Isso, então a gente já está aí completando quase um ano. Quase 2 anos. Quase né? 2 anos, quase 2 exatamente. anos, isso. Como é que foi todo o processo, quando o senhor se viu diante daquela grave acusação, tomando proporções imensas em todo o território nacional? Como é que foi seu comportamento, tá, quando se presenciou o fato? Denison, inicialmente foi um processo muito doloroso. Inicialmente, o que me deu mais força era ter certeza que eu não tinha cometido esse fato. Eu costumo dizer, desde então, que 3 pessoas sabiam a verdade, né? Não digo pessoas, mas vamos dizer 3 entidades, Sim. que são eu, ela e Deus. E só tinha uma mentindo, certo? E eu tenho certeza que não era eu. E muito menos Deus. O ato sexual são coisas que a gente tem que reverberar, tem que perguntar, faz parte do processo. O ato sexual, ele foi feito absolutamente com a permissão, procede? Sim, ocorreu, eu disse desde o começo, foi totalmente consentido, não há dúvidas do consentimento, não é algo que poderia gerar dúvida. Eu deixei bem claro que é o tipo de hipótese que ou eu era um agressor de mulheres ou ela estava mentindo. Não tem meio termo. Não tem como eu ter me enganado ou ela ter se enganado. Então, desde o começo, eu sofri calado. Foi difícil ficar em silêncio, mas como, graças a Deus, eu tenho uma banca de defesa que me auxiliou muito, me assessorou muito bem. Sim. Né? Dr. Maluf, que está aqui na nossa presença, Dr. Rafael, Dr. Osni, Dr. João David. Então, como eu estava muito bem assessorado, a gente decidiu de que o réu não fala enquanto não tiver uma sentença absolutória. Não é algo que até acontecer a sentença, né, e a absolvição, né, o julgamento disto, dá margem a 1000 interpretações por parte da sociedade, quando talvez, doutor, o Luciano, peça ali por gentileza, as vozes estão totalmente atrapalhando o estúdio, aí não tem condições, entendeu? Peça por gentileza, as vozes vazando. Voltamos agora para o estúdio para ver se as pessoas entendem que aqui é um estúdio de rádio. Então vamos lá. Doutores, a questão de ter prorrogado a justificativa não foi complexa, não, no caso, para a sociedade? Deixar de dar uma satisfação não foi pior e deu ênfase, portanto, para que as pessoas pensassem o que elas quisessem?
pode ser com o senhor, doutor Maluf, que o processo está na sua defesa. Denilson, a gente, à época, nós conversamos muito sobre isso, até para falar se nós iríamos fazer alguma publicação, emitir alguma nota, e naquele momento a gente optou, realmente foi uma opção nossa em manter o silêncio, entendeu? Aguardar o acontecimento dos fatos para se pronunciar, inclusive porque uma forma de defesa, sim, é você aguardar as acusações, aguardar as informações serem prestadas, e naquele momento a gente optou por respeitar as mulheres, respeitar a causa de outras mulheres que sofrem de fato agressão, não nesse caso, obviamente. E ali foi um momento que nós optamos por organizar nossa defesa, nos estruturar, entender melhor o processo, entender melhor as provas, deixar com que os fatos se desdobrassem, os fatos, eu digo fatos processuais, sim. Ocorressem, para que a gente pudesse vir aqui de uma forma, vamos dizer assim, legítima, como a gente vem agora, embasado agora sim por um posicionamento imparcial do Poder Judiciário, né, que entende que esse fato não houve nenhum elemento que sequer comprovasse a ocorrência de um ato sexual. Porque a palavra da vítima ela é muito forte. Então, quando ela vem a público falar, e ela vem aqui a público falar da suposta dor que ela sofreu, ela acaba gerando uma empatia na sociedade que a gente poderia, até de certa forma, ser até atacado indevidamente. Então, a gente optou por se calar. Doutor, o que de fato me permita, se o senhor pudesse fazer um breve resumo, aconteceu naquele dia. Agora, não mais ouvindo isso de alguém que contou o que contou, tá? Mas com sua capacidade, são dos melhores advogados criminalistas do estado de Sergipe, em síntese, o que aconteceu exatamente naquele dia? Se o senhor fosse demarcar períodos para que a gente entenda melhor esse processo. Aconteceu inicialmente da gente se encontrar em uma festa famosa daqui de Sergipe, era uma festa pré-carnavalesca. Tivemos um contato breve lá, conversamos de forma meio amistosa, como era sempre quando nos encontrávamos e como eu faço com todos os colegas que eu encontro. De lá, certo, eu estava indo embora sozinho, certo? E aí, naquele momento, ela sim tinha me pedido a carona, e a partir de lá, nós fomos para o meu apartamento. De fato, a gente conversou antes, certo? E de lá foi conversado sobre essa questão mais íntima, e a partir daí sim. E aí eu quero me reservar, porque eu disse, Denilson, desde o começo, eu conversando com o Guilherme, que eu não ia me apartar dos meus princípios nem nos piores momentos. Sim. Então eu não vou fazer essa exposição da intimidade dela. Mas o que eu posso dizer é que, de fato, houve uma relação completamente conversada e consentida. Algumas mensagens, doutor Guilherme Maluf, foram passadas por doutora Bruna Holanda, posterior ao encontro dos senhores, né? E nesta mensagem sugestionava, no caso, que ela quereria vê-lo, ok? E essa mensagem mostrava que após o ato, vocês continuaram conversando. Houve realmente um contínuo de diálogo amigável, mesmo depois do fato, sim, antes da denúncia? Sim, isso de fato aconteceu. Infelizmente, o meu celular estava programado para essa mensagem de 24 horas, e aí não ficou registrado. Mas a gente teve uma conversa que, logo depois do que aconteceu, eu tive um problema sério com meu pai. Meu pai teve uma suspeita de câncer, e eu estava tendo alguns problemas com a mãe do meu filho, questões de que ela ia mudar de endereço, tal, que eu ia perder muito contato com ele. Então ela me procurou e eu respondi para ela. Ela perguntou: teve alguma coisa, aconteceu algum problema, há alguma coisa comigo? E eu respondi para ela: zero problema com você. Infelizmente está acontecendo isso, mas em breve a gente conversa, né? Porque de fato era um momento seu que eu estava focado na passando. cabeça com o problema do meu pai, que graças a Deus ele fez a quimioterapia, deu tudo certo, está curado, graças a Deus. Coisa boa. E que hoje eu tenho uma relação excelente com a mãe do meu filho, eu consegui que ela ficasse em Aracaju, graças a Deus. Então, a gente teve esse contato amistoso. E logo depois, alguns dias depois, foi que eu entrei nesse turbilhão, depois que a advogada dela entrou em contato comigo. Inicialmente, quando ela falou Bruna, eu achei que era uma possível cliente. Eu não identifiquei, não liguei o nome da pessoa. Ela: não, o que aconteceu com Bruna? Aí eu falei mesmo: Bruna quem? Porque eu pensei que era uma colega querendo fazer um acordo sobre um processo. Sim. Nunca, até porque foi uma relação tranquila, não teve nada. Eu tinha uma relação
bem tranquila com ela. Então, eu falei. Em algum momento foi tocado no caso em indenização do Dr. Guilherme Maluf perante o processo ou no decorrer do processo para que o fato não fosse levado, ou os trâmites de ambos os lados ocorreram naturalmente? Denison, eu gostaria que nós fôssemos bastante sinceros, tá, com o meu público. É porque alguns detalhes do processo, a gente precisa trazer com muito cuidado, porque o processo ele é sigiloso. Tá. E esses dados, eles foram, assim, colocados de fato, e foram de fato, assim, debatidos nos autos, essa questão, né, de uma eventual discussão financeira sobre... e a gente não pode descer desses detalhes, porque a gente pode até ser responsabilizado. Certo. Né? Então, assim, os fatos que a gente pode trazer aqui são fatos que não estão nos autos. São esses fatos que o Ricardo mencionou, que são fatos que estão meio que paralelos aos autos. Mas esses pontos detalhados, principalmente da questão, né, não seria propriamente uma questão indenizatória. Sim. Isso foi, de fato, abordado no processo e assim, fica um pouco complicado da gente trazer isso aqui. A gente Já tem me que tomar respondeu. esse cuidado. Já me respondeu, apesar de não explicitar, mas houve um ponto de discussão sobre isso, que o senhor não quer se alastrar, mas em algum momento houve. Não foi propriamente uma discussão indenizatória, mas algo que teria desagradado por não ter sido realizado, vamos assim dizer. Perfeito. E aí, Doutor complementando o que o Dr. Maluf falou, só para deixar claro para você e para sua audiência, após o momento que eu soube dessa denúncia falsa contra mim, eu não tive nenhum tipo de contato mais com Bruna. Zero. Nenhum contato com ela, nem com as advogadas dela, com ninguém. A gente não teve mais contato. Tem um detalhe, doutor, que é importante que a gente fale sobre... Fala-se, e aí eu não estou colocando em dúvida nenhum processo, a justiça é que determina, né? Fala-se muito na questão das denúncias femininas, né? E na culpabilidade imediata do homem. Esta semana, salvo engano, já saiu, aliás, semana passada, saiu algo já, né, emanado de que denúncias que forem comprovadas como falsas, elas terão punições. Primeiro, eu quero que vocês me comentem se haverá um possível processo, se o senhor pensa nisto, em processá-la, né, porque ela o acusou disso, e, inclusive, como é que foi a convivência com o impacto desse, repito, os dois aqui são dos dois maiores advogados criminalistas do Estado, se diria um dos maiores do Norte e Nordeste. Como é que foi a convivência para o senhor no seu prédio, dada toda a credibilidade que o senhor construiu em Sergipe? Eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. É um tema muito delicado, tá? Mas eu gostaria que o nosso público tivesse acesso à informação. Denison, a pergunta é pertinente e muito inteligente. E eu posso lhe dizer que foi uma das grandes alegrias que eu tive. O sem número de apoios que eu tive, de amigos, de colegas, de pessoas que não me conheciam, incondicional da família, né? E do meu prédio, foi muito impressionante. Como as pessoas vinham dizer, olha, eu não vou falar publicamente, porque eu sei que eu vou apanhar publicamente. Porque tem mas a coisa da internet hoje, né? Eu moro no meu prédio há quase 20 anos. Então, tem pessoas que me conhecem há muito tempo. Então, sem exceção, ninguém acreditou no que tinha acontecido, certo? E o próprio relato dos porteiros, das pessoas que estavam trabalhando, reforçou a minha versão. Disse, não teve nada disso. Ela chegou aqui normal, saiu daqui normal. A gente não ouviu nenhum tipo de algo que demonstrasse. Meu apartamento é 3º andar, certo? Seria audível. Mas, assim, voltando à sua pergunta, o apoio foi incondicional que eu recebi. Isto deu uma tranquilidade para continuar no trajeto. Eu acho que tranquilidade é uma palavra muito forte. Mas eu utilizei o eufemismo, né? Mas deu um acalento, né? Deu um acalento, sim, à força dos amigos, em especial, que eu já falei com ele pessoalmente, já falei em outros locais, mas a forma que Maluf me recebeu, da primeira vez que eu fui falar, quando eu acabei de falar, ele, não, você é meu cliente, eu confio em você, eu sei quem é você, eu não vejo a possibilidade de você ter feito isso. Então, poxa, você está com sua verdade, você sabe que e você consegue transmitir isso sem falar muito para as pessoas, é algo que é muito importante. Você tem que se justificar tamanhamente, né? E outras pessoas falaram, desculpe só para complementar, fica à vontade, que falaram assim, Ricardo, eu nem lhe conhecia, mas quando foi vazado, né, o depoimento dela
na DAGV e tal, a gente nota que não se sustenta em pé. Não fica em pé essa versão. Tem várias contradições que mesmo quem não sabe quem é Ricardo e quem não sabe quem é ela, vai saber que não tem como aquilo ser verossímil. Doutor Maluf, o senhor baseou a sua defesa em que tese? O senhor sempre está em grandes causas do Estado, teve aí à frente, né, do caso que envolveu Daniele Barreto, sim, né? Sim. E que tragédia geral, né? Parece que é uma coisa mais do que nunca. Eu acredito muito nessa questão kármica mesmo, né? Porque parece que as coisas às vezes, sabe, elas se perturbam e acontecem quando não deveriam e tem um fim que às vezes não quereríamos que tivesse para nenhuma das partes, né? A verdade é essa, porque vocês advogados criminalistas são muito confundidos às vezes, porque defendem e acham que estão fazendo a coisa errada, e não é. Na verdade, eu creio que vocês tentam até apaziguar muitas vezes as coisas. O senhor baseou a sua tese de defesa em quê? E quais foram os pontos mais fragilizados que foram apontados pela defesa da doutora Bruna Holanda? Denison, essa sua pergunta ela é muito interessante, porque, sinceramente, eu não precisei fazer nada de mirabolante para que esse processo tivesse esse desfecho. Na verdade, Denison, quando você fez essa outra pergunta para Ricardo, que foi realmente uma pergunta interessante a respeito, e você envolveu a palavra da vítima, você perguntou a repercussão com a palavra da vítima. A palavra da vítima ela tem uma força muito grande, não só legalmente, como socialmente, porque a gente vê nos meios de comunicação, quando a mulher fala, eu fui violentada, pronto, acabou. O cara já se torna um estuprador, condenado, né, e ela se torna uma vítima. E nesse processo aconteceu a mesma coisa, né, que acontece normalmente nos processos. Esse foi um dos motivos até da gente se calar. Por saber que existe essa força, tanto em relação à sociedade, quanto uma força processual. E aí, a própria palavra da vítima ela foi sendo desconstruída por ela mesma. Porque, assim, a partir do momento que você conta uma história, e você conta essa história novamente, e você conta essa história novamente de uma forma diferente, e você conta essa história pela terceira vez e você conta de uma forma diferente. Foi havendo mudanças. Mas não só contradições entre a palavra da vítima. Não. A vítima entrou em foram várias contradições, mas não foi só isso. Existiam outras provas técnicas. Provas técnicas. Veja, processo de violência sexual, existe laudo. Existe o laudo, o exame de corpo de delito é feito. Esse exame foi feito. Essa prova foi produzida. Não bate a informação de que a ginecologista disse que haveria e que tinha evidências de... Na verdade, eu não posso comentar detalhadamente, mas tá não seria somente isso. Tá. Certo? Então, assim, os próprios laudos, eles contradizem o depoimento da vítima também. Então, assim, esse processo ele foi se desidratando ao longo do tempo. Acho que esse é o termo adequado. Então, eu não precisei fazer nada de mirabolante, criar uma tese para que Ricardo fosse absolvido desse processo. Isso não foi necessário. O processo ele foi desconstruído sozinho. Feito 2 anos, né, se passaram. Quase 2 anos. Né? Por mais que... e aí, por isso que eu quis linkar em relação à aceitabilidade, né? Porque o local no qual nós moramos é parte do nosso corpo, né? Há uma extensão muito grande. O prédio, o vizinho. Então, é algo que mexe muito com a cabeça mesmo de quem está sendo julgado ou de quem está julgando. De ambos os lados tem um julgamento muito grande. Então, isso não é brincadeira. Diante disto e destes 2 anos, doutor Ricardo Almeida, de silêncio, e silêncio não quer dizer ausência de dor. É interessante isso, né? Com certeza. É necessária até uma disciplina muito grande para se manter no silêncio diante de uma sociedade que levou aquela discussão e depois os fatos começaram de ambos os lados a serem apresentados. E absolvido agora, o senhor pretende, no caso, tomar atitudes em relação à advogada que supostamente diz ter sido agredida? Como eu tenho conversado com o Dr. Maluf antes, a gente vem falando sobre isso, a gente disse que agora o foco é na minha defesa. Ainda não acabou o processo. Sim. Há possibilidade de recursos e ela já aventou que vai entrar com recursos. A gente recebe essa possibilidade dela entrar com recursos com bastante naturalidade,
certo? Já estava meio que... Isso. Nós já sabíamos que ia haver na recurso. interação do processo, né? Desculpe só lhe interromper, mas dentro das nossas discussões, dos nossos debates, e eu também não precisei ficar falando isso muito, como você bem disse, Ricardo é um excelente advogado criminal, não precisei falar muito para ele, a gente já sabia que esse processo ia ter recurso, seja dela, seja nosso. Mas dentro é complexo, né, doutor? Não, muito. Não. A gente, né, Precisou não enxerga bem. Precisou de muita resiliência, Não é? de muito foco. Eu acho que minha estrutura familiar, os meus valores, né, que eu disse uma coisa muito importante, porque Sim. eu tenho 100% de confiança em Maluf e nos meus outros colegas, e eu falei bem assim, olha, se em algum momento minha vontade chocar com a de vocês, que prevaleça de vocês, porque vocês têm mais discernimento de quem está de fora. Está fora do Não processo, tem como né? advogar em causa própria numa causa dessa. Não tem. Eu disse, graças a Deus, com certeza, Maluf, espero que nunca passe por isso. Eu falei, mas Maluf, no dia, se você disser que não, eu vou advogar em causa própria, eu lhe pego pelo braço e digo, não, deixe comigo, que eu vou fazer para retribuir o pouco. O que você fez? Eu vou fazer uma pergunta agora, ela é bem ampla, tá? Né? Eu quero dizer de imediato que, como veículo de comunicação, as portas estão abertas também para a escuta da doutora Bruna Holanda. Fique isso muito claro. Nós somos uma empresa séria e sabemos da seriedade de vocês e, portanto, também queremos abrir a palavra para que ela fale e ela pode requisitar isso automaticamente com o Grupo Jornal. Estamos aqui para isso, para elucidar. Mas o que o senhor aprendeu? Está com que idade agora, doutor? Estou com 43. Novo ainda, doutor, entendeu? Eu não vou nem dizer minha idade. O que vocês aprenderam, né? O senhor, no meio do processo, doutor Maluf, tecnicamente na defesa, o que é que o senhor aprendeu no tocante a relacionamentos humanos e afetividades agora em relação a isto, em uma sociedade que, historicamente, os homens pensam que não podem passar por isto, né? E que as mulheres pensam que sempre passarão por isso, e as coisas, às vezes, podem ser de maneira contrária, né? Eu não sei se eu fui compreendido. Muito. Excelente pergunta. Primeiro, de pronto, eu já lhe digo, é o valor das amizades. Do que se você planta mamão, você não vai colher manga. Verdade. Entendeu? Então, assim, o valor das amizades, de quem está de fato com você saber diferenciar o que é tapinha nas costas, o que é amizade. E, sinceramente, uma coisa que me perguntaram muito na rua, as pessoas, é assim, as mulheres são vítimas de violência a todo minuto no Brasil. A cada minuto do Brasil. Certo? As mulheres, a fala, certo, e a bandeira contra a violência feminina não pode ser abrandada pelo que aconteceu comigo. Perfeito. Apesar do meu caso não ser um caso isolado. Perfeito. Certo? Infelizmente, há uma epidemia no Brasil, na justiça, o que a gente chama de lawfare, Sim. de casos de falsas acusações. Certo? Infelizmente, por interesses múltiplos, né, e principalmente patrimoniais, muitos colegas até incentivam suas clientes a fazer denúncias falsas, vazias contra os outros. Eu vou ser ainda mais direto, tá? E estamos aqui para isso. Como é que o senhor se vê como um advogado, né? Hétero, advogado, e aí me permita dizer, muito bem estabelecido economicamente, portanto rico para um país como o nosso, e não tem demérito nisso, porque falar no Brasil em riqueza parece que é uma agressão, né? As pessoas andam com medo de falar isso, né? Se for roubada é outro demérito, mas com trabalho tem que ser falado, né? O senhor amadureceu no tocante a relacionamentos agora? Aos 43 anos, o senhor vê agora que tem que tomar mais precauções, não em relação à doutora Bruna, para as pessoas não confundirem o discurso. Eu estou falando o senhor como homem, a partir desta experiência, que ainda pode ter protelação, ainda tem recurso, mas o que é que o senhor já aprendeu hoje como homem hétero, né, cis, que é muito bem de vida, em relação às naturais paqueras do cotidiano que surgem? Denis, eu costumo dizer que eu acho que eu amadureci uns 15 anos, em quase 2 anos. E, de fato, eu tenho muito mais cautela hoje na abordagem de qualquer pessoa, mas especialmente, né, por ser hétero, de mulheres, eu tenho muito mais cautela e eu tento deixar o máximo que possível de claro,
e é uma sugestão que eu dou para todos os homens que estão nos ouvindo, claro, de que aquele momento é um momento que os dois querem aquele ato. Então, assim, para mim é de suma importância isso. Deixar cada vez mais claro, né, e respeitar muito o não da mulher. E qualquer que seja o motivo. Já respeitava, Qualquer que né? seja, já respeitava, sempre respeitei. E assim, só para complementar, Sim, por favor. eu acho que é um dos meus maiores motivos de dor. Sim. Que era porque eu sempre respeitei as mulheres. Eu costumava falar que eu tratava as mulheres como princesas porque eu fui criado por uma rainha. Minha Fantástico. mãe nunca me permitiu ser violento, certo, com a mulher. Eu nunca levantei a voz para uma mulher. Inclusive, os relatos, porque veja, Denison, eu fui investigado por uma mulher, uma delegada. Eu fui processado por uma promotora, certo? Eu fui julgado por uma juíza e, na grande maioria das testemunhas do processo, foram mulheres, tanto de acusação quanto de defesa. Então, ninguém pode falar que foi o patriarcado que venceu. Foram mulheres. E eu tenho certeza que, pela história da magistrada, que eu não vou nem falar o nome para não ficar divulgando o nome dela de forma equivocada, porque ela foi imparcial, a magistrada, eu tenho certeza que, se ela tivesse o convencimento de que eu pratiquei o ato que está sendo acusado, ela me condenaria. Que fosse, ela me condenaria. Seria ela me condenaria. né? Ela me condenaria. Próximo... Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Isso. Amadureceu, então, no tocante a isso, né? Amadureci bastante, e principalmente na abordagem, na forma de fazer, porque eu já achava suficiente o que eu fazia. Mas agora, certo? Eu estudei bastante. Eu utilizei esse tempo para focar no trabalho, Sim. certo? Eu estou começando um projeto novo, que é um escritório novo, então isso me tomou muito tempo, certo? Porque foi bom, oxigenou a cabeça, isso, né? porque gera uma ansiedade, por ser advogado, né, e por estar muito bem assessorado por outros advogados, a gente sabia que era novembro que ia sair a sentença. Sim. Por quê? Adivinhação, não. Porque o processo foi O concluído, rito rito processual, e a juíza deixou claro em audiência para todas as partes, inclusive eu ainda nem citei, também as advogadas eram 3 advogadas dela. Então, falou, ao final da audiência, falou, eu serei rápida. Quando o processo vir para o meu julgamento, eu serei rápida. Eu não vou prolongar a dor de quem quer que seja. Então, ela tem esse compromisso. Fosse qual lado, né? Fosse qual a decisão que ela fosse tomar, ela seria célere. Então, não é um exercício de adivinhação, a gente sabia que era novembro. Doutor Guilherme Maluf, agora a doutora Bruna Holanda, inclusive chegou para mim esta manhã um print de uma declaração dela dizendo que não aceita, né, o tipo de posicionamento e que segue com o mérito, posso dizer? Né, que segue com mérito. Qual é a providência agora que a defesa já toma em relação a esta sequência? Ela vai para onde agora? Explique agora esse rito para todos nós. Bom, a gente já tinha, né, obviamente, a consciência de que qualquer decisão que fosse proferida haveria um recurso, né? E, assim, por conhecer a parte processual, por entender da parte processual, a gente tinha, assim, uma ideia e a gente acreditava, obviamente, numa sentença absolutória pela total carência de provas no processo. Obviamente que a gente, como imaginava que, né, que a outra parte, ela não se conformasse com a decisão, ela obviamente não se conformou, como já externou o interesse, ela vai manejar um recurso, né, um recurso de apelação. Esse recurso de apelação, nós seremos intimados, então, para apresentar as contrarrazões ao recurso. Esse processo vai seguir ao Tribunal de Justiça. Né, seguindo ao Tribunal de Justiça, ele vai ser julgado pela Câmara Criminal, são 3 desembargadores que vão apreciar. Claro que ela pode ainda opor o embargo de declaração antes, né, ela ainda está no prazo, ela pode opor o embargo de declaração, ela tem 2 dias, né, da publicação da sentença. A sentença provavelmente vai estar sendo disponibilizada no dia de hoje, né, e publicada então, amanhã. Ela teria como prazo provavelmente ela tem 2 dias. Quarta e quinta-feira. Né? Provavelmente ela vai ter ainda 2 dias, né, para opor o embargo de declaração, caso ela entenda que a decisão ela é omissa em algum ponto, ou contraditória, enfim, dentro dos fundamentos do embargo. Caso não oponha o embargo de declaração, ela iria apelar para o tribunal, como eu falei, e aí ela devolveria toda a matéria, seria a matéria de mérito propriamente, onde o tribunal analisaria, né, do ponto de vista e aí da assistente de acusação, né, se existem provas ou não para essa condenação. E a gente enfrenta esse recurso com muita tranquilidade, como enfrentamos o processo, sabendo da inocência de Ricardo. Sabendo da inocência de Ricardo, e como eu falei, esse processo ele se desidratou ao longo dos anos pela total falta de prova, eu confio muito que o Tribunal de Justiça mantenha essa decisão. Não existe fundamento,
né, para que essa decisão seja revertida, porque não existe nenhuma prova segura. A gente sabe que um processo criminal, para que gere uma condenação, ele precisa de um grau de certeza, né, exige um estándar probatório suficiente para se demonstrar que esse fato ocorreu. E nesse caso específico, né, como eu falei, não houve essa demonstração de que o fato ocorreu, as provas elas são extremamente frágeis, contraditórias, por isso que a gente acredita que o Tribunal de Justiça ele mantém essa decisão. E aí, Denilson, eu vou responder até a pergunta que você falou sobre a questão do aprendizado no processo, né? Eu, obviamente, que vivi uma questão processual, processos que a gente já atuou propriamente, mas o que me chamou mais, e eu acho que reafirmou isso dentro de mim, obviamente, como o Ricardo falou, a causa feminina, a violência contra a mulher, a violência doméstica, ela ocorre, assim, é uma coisa corriqueira, a gente vê isso no dia a dia, né? Mas, por outro lado, a gente tem que entender que essa bandeira é tão importante que ela não pode ser usada indevidamente. Eu acho que uma mulher que mente, uma mulher que profere uma falsa acusação contra um homem, ela não comete um crime só contra aquele homem. Ela atinge todas aquelas mulheres que são, de fato, violentadas, dá a intenção são vítimas. de que vai fragilizar as outras vozes. Porque né? imagine isso. Presta um desserviço à causa. Imagine que sucessivas falsas acusações vão sendo apresentadas, como estão sendo apresentadas, como a gente mencionou. Obviamente que o Poder Judiciário acaba tomando um posicionamento, acaba se formando uma decisão, uma jurisprudência defensiva, porque ele diz, olha, a gente está começando a verificar acusação falsa em cima de acusação falsa. Como é que vai coibir esse tipo de conduta? Porque, ao mesmo tempo que a justiça se preocupa em proteger a mulher violentada, existe um dispositivo legal que prevê também a denunciação caluniosa. O crime daquele que denuncia falsamente, aquele ou aquela, né, que denuncia falsamente uma pessoa de um crime, que ela sabe que aquela pessoa não cometeu. Então, isso você acaba gerando um efeito reverso. Então, a causa ela é tão importante que quando uma mulher acusa um homem falsamente, não só aquele homem é vítima dela, mas todas aquelas mulheres que de fato são vítimas e acabam sendo descredibilizadas por a postura de uma, que acaba querendo obter alguma vantagem. Entende, Denilson? Então, isso foi o que eu aprendi. É que cada dia que se passa, a justiça precisa proteger muito bem essa mulher, mas também precisa voltar os olhos para aquele homem que também é acusado indevidamente. É uma sociedade com vários pilares, né, de vários interesses, né? Eu torno a dizer, não estou aqui particularizando o fato, tá? Eu estou aqui dizendo de uma sociedade que requer realmente poder de análise maior para que pessoas não se tornem vítimas, porque nesse detalhe importante, doutor, o senhor poderia ter sido violentado na rua, né? Inclusive pelo tocante de ser um homem advogado, competente, famoso, rico, porém negro, que as pessoas não admitem que haja a ascensão do negro no processo social, né? Então, é todo um processo também muito amplo e de responsabilidade que o senhor passou, que poderia ter sido vítima de qualquer pessoa na rua. Você trouxe um ponto muito importante, Denilson. Eu tenho uma responsabilidade social muito maior que é minha, que é da minha família, de que, como eu sou um homem negro de certa projeção, de ter muito mais cautela, para não expor, para dizer, está vendo? Certo? Porque o que acontece? Os números falam, eu estou sendo pragmático. Sim. A maioria das falsas denúncias de crimes sexuais são feitas por mulheres brancas contra homens negros. Olha, e é exceção. Eu não sabia desse número. E os motivos são diversos. Certo? Então, eu tenho essa maior responsabilidade. Eu sempre tive essa. Eu sabia que eu era vidraça. O senhor sabia então, onde estava pisando, certo? Nesse crescimento social, né? Isso. E assim, eu não posso dar um agora de supra-sumo da inteligência e dizer que naquele momento que eu estava envolvido naquela situação, eu nunca tive essa maldade. Eu, sinceramente, achei que estava com a colega e que tinha sido uma relação tranquila, né, consentida e que não teve nenhum problema. Mas, infelizmente, eu tive que passar por essa aprovação. Não foi uma aprovação fácil, Denilson. Mas o que eu posso lhe falar é o seguinte, que as mulheres que são de fato violentadas continuem denunciando. E os homens que são vítimas de falsa acusação também lutem pela sua absolvição. Eu lhe digo, além toda essa experiência que eu tive, eu ganhei uma missão de vida. E essa missão de vida, esse 1 ano e 8 meses, eu brinco com o Maluf, que eu acho que não existe uma jurisprudência sobre violência sexual que eu não conheço hoje. Então, foi uma forma de me fortalecer, de ocupar a minha cabeça, e hoje é uma bandeira que eu tenho, proteger outros homens de falsas acusações de crime. Não me usem como exemplo
os estupradores, os violentadores de mulher, não me usem como exemplo e não vão ter de mim qualquer tipo de auxílio. Mas os que me convencerem que, de fato, são vítimas de falsas acusações, podem contar comigo, porque é uma bandeira que eu agora abracei e vou abraçar para o resto da vida, certo? Porque já era uma preocupação minha e agora é uma forma de vida. Eu disse que eu tenho algumas missões na vida. Sim. A mais importante é ser pai, né? Que era uma coisa que eu não almejava, mas depois que nasce um filho, nasce um pai. É verdade. A verdade é essa. Eu sou apaixonado pelo meu filho e graças a Deus. Meu filho era muito novo para saber desse nojo que foi isso tudo que aconteceu com o pai. Ele não tinha essa noção. Mas ele me deu cada abraço que parecia que ele sabia. E ele me salvou. A verdade é essa. Eu não vou nem falar muito para não me emocionar, mas ele me salvou. Mas, depois disso tudo, Denson, nem no meu pior momento, quando a gente teve pequenas vitórias no processo, de algumas provas que foram juntadas, em nenhum momento eu vazei a nenhuma informação. O primeiro, eu confesso, não por falta de vontade que teve, em alguns momentos teve, mas eu fui muito bem orientado. Não, Ricardo, a verdade vai prevalecer, no momento certo a gente vai saber. Exigiu então, muito, viu? Em momento nenhum. Nem quando vem uma sentença absolutória minha, eu vazo. E, infelizmente, só foi vazado desde o começo desse processo tudo que favorecia a acusação. E eu não estou fazendo nenhum tipo de acusação de direta. apontamento. Mas é muita coincidência, certo? E aí fica claro qual é a postura da defesa, certo? E qual é a postura de alguns atores do processo. Eu quero até aproveitar e dizer ao senhor, doutor Guilherme, e a todos que nos escutam nos 5 estados, de que nós tivemos a exclusiva aqui, mas que nada tem a ver com vazamento por parte dos doutores aqui presentes, tá? É que jornalista não é brincadeira mesmo. Então, a gente consegue as coisas antes mesmo, as pessoas confiam. Então, quando eu postei, inclusive, no perfil do Grupo Jornal, fomos o primeiro a postar, depois na minha rede pessoal, e depois vieram os outros sites postando, enfim, nós tivemos isso de maneira que não tinha relação nenhuma com nenhum dos dois aqui presentes, que se ratifique a informação, tá? Eu quero agradecer a presença de vocês dois aqui e, já antemão, falar que, em andamento do processo, caso eu precise, eu quereria e gostaria que vocês voltassem para, a partir de agora, mantermos a sociedade mais informada, né, mais clarificada, ao passo em que digo que para a doutora Bruna Holanda, as portas também estão abertas, o veículo está aberto, porque aqui a gente trabalha com a democracia dos fatos. Doutor Ricardo, sua palavra final, meu querido. Primeiro, queria agradecer o espaço, o carinho, a gentileza, a urbanidade, a elegância que você sempre teve no trato. Dizer que talvez você não saiba o tamanho que tem, né? Às vezes a gente nunca sabe, né? Mas o gesto que você me fez quando publicou, mesmo, né, eu passando por todo aquele turbilhão, me emprestou toda a sua credibilidade naquela capa de jornal, foi um gesto muito importante para mim. Então, desde já agradeço. E dizer o seguinte, as instituições como o jornalismo, como a OAB, como o Tribunal de Justiça, como a Justiça em total, sim, elas precisam saber que tem pautas que são difíceis, mas elas têm que ser defendidas. Verdade. A presunção de inocência ela tem que ser defendida, certo? Você saber que a pessoa só pode ser condenada com trânsito e julgado de uma pena. A democracia, como você falou, ela tem um preço caro. Exato. E uma dessas é isso. Ninguém pode ser julgado de afogadilho. Exato. Ninguém pode ser alvejado por uma denúncia que pode ser falsa. Então, eu acho que isso é importante. E outra coisa, o meu caso não desmerece em nada a luta tão importante pela emancipação feminina, pelos direitos das mulheres, pela igualdade feminina. Pela não violência. E pela não violência. É importante. E eu só vou repetir pela última vez, se me permita. Mulheres, denunciem seus agressores, certo? Homens, denunciem as falsas acusações e procurem um advogado sempre de sua confiança, certo? E levem esses fatos, não deixem e não se calem. Doutor Guilherme Maluf, um minutinho aí para sua consideração. Oi, querido. Já tem... O quê? Não posso agora porque tem o outro entrevistado.
Eu pego já e a gente responde. Deixa logo esse intervalo. Doutor Maluf, 1 minuto. Não, só agradecer mesmo o espaço mais uma vez. Denilson está aqui prestando esses esclarecimentos. Sim. E sempre que for necessário, pode nos convidar, a gente está à disposição. Seja para outros casos também, mas a gente está à disposição para falar aqui. Você é um gentleman, perguntas super inteligentes. Obrigado, eu acho que é isso que a sociedade precisa. Obrigado. Obrigado vocês dois, viu? Vamos ao intervalo, volto já com... Vou olhar já o recadinho que mandaram, mas é porque o tempo está apertado, realmente, de fato, entendam isso, com a Carolina Lenze, que é empresária. Vamos falar sobre a Lenze fábrica de porcelanas. Eu fiz agora, desdobrei a expressão porque não saiu, deu um gancho aqui na língua. Volto para falar sobre essa empreendedora que faz trabalhos lindos aqui em Sergipe. Estamos apresentando Denilson Ventura, entrevista, aqui